Olá, aula podcast com Guto Rocha, Rafa Martins, Dado Schneider. Vamos para a pauta. Como está o mercado de marketing e comunicação hoje, pessoal? Eu acho que tá nos momentos mais efervescentes da história, mas a gente tem um especialista aqui, né, pra falar. Também acho que tá nos momentos mais efervescentes da história. Na verdade, eu acho que o mercado de marketing... Eu já vivi os momentos mais efervescentes da história, mas foi no século passado. Espera só um pouquinho. Quais foram esses momentos mais efervescentes? Momentos? A década de 80 foi uma loucura. Por quê? E o que nós temos que saber da década de 80? Pois é. A gente não Não Nasci sabe. em 84. Mas essa é a última pergunta. É que o Big Bang não foi quando tu saiu de dentro da mãe. Tá? A gente já tava fazendo coisa aí antes. É que eu acho... Assim, é dos mais efervescentes deste século. Aí eu concordo. Mas não da história. É que eu acho que teve um ponto também que se somaram indústrias, né? Veio a indústria da tecnologia. É isso que eu quero saber. Então, assim, ó, como está o marketing, o mercado Ele está mais tecnológico, né? Porque, e por que está efervescente? Porque antes, eu até faço uma analogia nas minhas aulas e palestras, que antes a publicidade era mais galeria de arte, né? Tinha que ser bonito, refinado, o texto, não sei o quê. E agora é mais engenharia, né? Tu tem que saber a métrica, o número, onde colocar cada coisa e tal. Mas o design de interiores ainda é importante. Então, acho que o cara do marketing, ele tá mais para arquiteto do que para artista agora. Minha visão, né? Porque ele tem que dominar a técnica de ferramenta, de número, de métrica, mas também tem que saber bem o design de interior. Eu vou ter que contar uma coisa do passado. Conta. Mas eu tô esperando isso. Eu ainda quero ouvir a pro final. Pergunta. É pro final. Mas é que tem tudo a ver com isso aqui. Assim, ó, vai naqueles filmes da Belle Époque lá, tá? Moulin Rouge, por exemplo. Tá lá o Toulouse-Lautrec, tá? Um baita pintor, mas que não se sustentava com a sua pintura. Como é que ele se sustentava? Fazendo les affiches. Les affiches é os cartazes. Aqueles cartazes daquelas, né, das grandes companhias de teatro. E eles faziam com raiva aquilo. Por quê? Porque eles achavam aquilo comercial. Né? A arte estava à disposição do comércio. Né? Coisa vil. Então, eles faziam e tinham ataques assim de vaidade e tal. E os escritores que também não se sustentavam vendendo livro, redigiam os reclames, os anúncios. Esta postura de galeria de arte foi até entrar a métrica. Então, assim, essa é a troca. Eu vivi esses momentos efervescentes dos anos 80 e 90 com o espírito de galeria de arte, de às vezes brigar, tá? O pessoal dizendo assim, peraí, só um pouquinho, quem está a serviço de quem? Porque os caras não estavam a serviço do cliente. O dinheiro do cliente é que estava a serviço da sua arte. Para fazer o craft. Exatamente. Então, assim, me incomodava aquilo no passado e quando mudou essa vibe, eu fiquei satisfeito, assim, agora vamos viver de verdade. Mas se perdeu muito. Da essência. Do refino. Se perdeu. E isso é saudosismo. Saudosismo. Vocês têm a percepção que a gente perdeu isso ou o que acabou acontecendo foi uma democratização do acesso às ferramentas? Porque quando eu reflito sobre a diferença do mercado, talvez de quando eu estava me preparando lá, sei lá, no ensino médio, porque fui fazer direito no meio disso, mas tudo bem, o ponto é, lá tu tinha uma limitação de canais muito grande. Então, ou tu iria aparecer num jornal, ou tu iria aparecer na televisão, jornal impresso, né, na televisão, no rádio, ou em mídia externa, e eram canais limitados que custavam muito dinheiro, e por serem limitados e custarem muito dinheiro, quando tu ia usar eles, tu precisava de um refino muito maior, porque tu não iria desperdiçar aquela oportunidade. Agora, com uma profusão de canais, explicação de canais, que são canais absurdos, a gente já está usando hoje inteligência artificial para construir mensagens automáticas, porque é tantas mensagens que tem que ser produzidas que tu acaba perdendo esse senso de obra-prima. Então, hoje qualquer um pode fazer um vídeo. Qualquer um. Pega um celular, tu vai fazer um vídeo talvez melhor do que era feito antes, porque tu tem capacidades de edição melhor. Como qualquer um faz teatro, por exemplo. Os sketches teatrais do TikTok não são feitos por atores, tá? Eu digo, puxa, eu preferia ver a Fernanda Montenegro e o Antônio Fagundes fazendo esse sketch. Mas é um casalzinho lá que tem 7 milhões de seguidores. Eu vou dizer o que é. Né? Tem 7 milhões de pessoas assistindo. Mais do que
não sei quantos anos de teatro. Mas sabe que eu estava pensando sobre isso mês passado também, quando eu vi uma matéria que as empresas de inteligência artificial generativa, tipo OpenAI e outras, estão contratando roteiristas e profissionais de storytelling para treinar melhor as suas ferramentas. E juntamente a isso veio várias questões de regulamentação da inteligência artificial, né? Porque muitas das inteligências artificiais usam informações que estão na internet, mas de veículos, por exemplo, e esses veículos querem que essa inteligência pague por isso. E aí se soma a tudo isso a ideia de que talvez a inteligência artificial, e era isso que estavam vendendo, ela estava crescendo e aí parou porque precisa de habilidades humanas. Mas aí eu refleti que, na verdade, essas habilidades humanas estão sendo treinadas para que ela continue subindo. Só por um Por um período. espaço... Daqui 3, 4 anos, acabou isso aí. E uma coisa que me perguntam muito desde o ano passado, nesse contexto inteiro, é o que sobra para nós daí. Nós, né? Já que a inteligência artificial vai fazer tudo. E aí eu vi uma palestra no Web Summit 2013, né, o ano passado, que 23. uma mulher, 23, que a menina falou que tem algumas coisas que a inteligência artificial ainda vai demorar um pouquinho para fazer. Que é, por exemplo, ter intuição. É uma coisa que a gente tem e eles estão chegando lá, porque... E é muito rápido, né? Porque assim, ó, eles já conseguem, por exemplo, a máquina já consegue dizer o seguinte, desse jeito que você tá me falando, você tá um pouco chateado, porque ele já tem a tom de voz, a métrica da frase, os termos utilizados. Então, assim, se a máquina ainda não... Isso não é intuição. Não, mas eu tô dizendo... Não, o que eu ia dizer é o seguinte, em termos de sentimento, se a máquina não consegue sentir, ela consegue detectar sentimentos, tá? Eu acho que vai chegar a hora em que... Vai reproduzir a intuição. Sobre a inteligência artificial e o uso dela no varejo, a Sucarita Kodali lá da Forcer deu uma palestra para nós e ela falou sobre o quanto é necessário hoje a aplicação da inteligência artificial. Mas ainda é uma interrogação o que vai ser feito com a inteligência artificial generativa. E aqui eu acho que vale a pena a gente dividir um pouco e abrir o que é cada uma das duas. A inteligência... porque depois a gente volta lá pro mercado. A inteligência artificial é que a gente já está acostumado. Então tu pega, por exemplo, uma Alexa, ela organiza dados que já existem. O próprio iFood. Essa é a inteligência artificial, que já está no dia a dia. E é essa que tem mais capacidade de ser aplicada. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, é o ChatGPT. É quando eu pergunto algo e ele me responde com algo que não foi organizado, mas que foi criado por ele. Sim. E aí é que vem os grandes desafios. Eu acho que o Rafa colocou muito bem. Que é, como é que é criada a inteligência? Artificial ou não? Eu acho que o termo tá errado, né? Quando a gente, ela quando a gente fala assim, ó, o dado é muito inteligente. Por que tu é inteligente, dado? Quais são os motivos da tua inteligência? Genética, estudo, postura, mas repertório, experiência. Repertório. Sim. Repertório. É uma das coisas Mas tem gente que é inteligente com pouco repertório, porque tem raciocínio rápido. É que tem vários níveis de inteligência, tá? Sim. Mas... E aí, será que a gente não tá olhando para uma inteligência artificial que vai se abastecer de repertório? E aí a pergunta que fica é, qual é esse repertório? Mas primeiro, ela tem acesso a mais repertório que nós. Mas o ponto é, instantaneamente, primeiro, de quem é o repertório. E aí tem a questão de propriedade intelectual. Segundo, quando a gente coloca ela dentro das nossas empresas, se o nosso repertório, que é a base de dados, estiver mal organizada, não mudou nada, entendeu? O que tá mal organizado de um lado vai sair mal organizado de outro. Tinha um termo no passado que era chupar. O cara chupou a minha ideia, tá? Daí depois criaram um eufemismo para referências. Agora tá a referência... Não, o cara tá chupando a ideia do outro, né? E o que é a inteligência artificial desse caso aí? É chupar, entendeu? Tá chupando. Mas eu acho que, indo pra tua pergunta até, inclusive, eu acho que a gente teve um marco de disrupção do mercado com a vinda da internet, e agora a gente tá tendo outro. E eu acho que tem uma segunda, tá? A internet, para mim, é o grande marco. Mas eu acho que o smartphone e o que derivou dele, que eu acho que tem até um recorte de geração. Quem foi criado antes do smartphone foi criado de um jeito, quem foi criado com o smartphone foi criado de outro. Sim. Mas fala então sobre isso, fala melhor sobre isso. Não, mas eu acho que é esse o ponto mesmo. Eu acho que a gente teve marcos de mudança no mercado, né? A gente teve até semana passada fiz um painel com o pessoal do Cindy Lojas lá em Caxias, e a Dani Lazarotto da Cordão trouxe um início de fala que foi muito legal e assertivo,
que ela trouxe o relatório de tendências da NRF de 2011. O que era que tendência interessante. naquela época? Uhum. E a tendência era pagamento por aproximação. A tendência era e-commerce em outros canais que não só o site. A tendência era comunidades em redes sociais. E naquela época tinham recortes de pessoas, veículos, não, isso não vai acontecer. Isso vai demorar 100 anos para acontecer. Uhum. E é exatamente tudo que a gente está vivendo agora, né? E ela até trouxe uma forma que eu achei muito legal de explicar tendência. Tendência não é uma coisa fantasiosa, é uma coisa que já está acontecendo e existe uma tendência de aquilo muita gente utilizar de fato, né? Então, quando a gente está falando de tendência, não é uma coisa que alguém pensou, é algo que já está sendo aplicado, feito, e que a tendência é que isso realmente seja utilizado por todo mundo, né? Um dia inesquecível da minha carreira, tá? Foi quando na agência que eu trabalhava, eu tinha um chefe muito inteligente e ele provocava conversas entre grupos dentro da agência e ele botou em cima da mesa a seguinte questão: propaganda cria tendência ou acompanha a tendência? Acho que foi a discussão mais rica que eu já fiz em toda a minha carreira, tá? Porque assim, tendência, e eu sou da ala que pensa que tendência não é uma coisa projetiva, tendência é uma coisa já existente que pouca gente já viu. É o futuro do presente. Não, mas já existe, pouca gente já viu. E alguém tem que dizer assim, olha aqui, ó, tem uma tendência aqui. E às vezes, lá no outro canto está acontecendo simultaneamente, sem eles se falarem, tá? Porque é natural da evolução. E de repente a coisa aparece assim, meu Deus, tá? Mas já existia. A Amy Webb fala que quando uma tendência tem nome, ela já passou. Uhum. Já não é mais uma tendência. Já não é mais uma tendência. É uma prática, é um costume, é um comportamento. Que já tem nome. Eu fui fazendo uma anotação aqui, ó. E aí eu acho que o dado é muito pertinente quando ele fala que a gente tem a síndrome do Big Bang, né? Então, o mundo começa a partir do dia que eu nasci. É insuportável isso, cara. E aí, eu fiz a minha anotação aqui, e basicamente minhas anotações é a partir do dia que eu nasci. Né? Então, nós temos nos últimos 30 e poucos anos alguma série de transformações que afetam drasticamente o mercado de marketing e comunicação. Internet, dos anos 90 ao ano 2000, onde tem entrada do Google. Smartphone, do 2000 a 2010. Que aí leva a internet para todo mundo. Porque sim, mais pessoas que a gente passou a carregar. E mais gente passou a carregar. Mais gente teve contato com a internet, com o smartphone, do que com o computador. Manda um e-mail que quando eu chegar em casa eu respondo. Era assim? Aí, redes sociais, de 2005 a 2015, e aí tu tem o grande vencedor, que é o Facebook. Aí tu tem o WhatsApp entre 10 e 20. E tu tem a pandemia em 2020. E aqui, desde o início da internet, a gente teve o crescimento no mercado americano, da Amazon, e no mercado chinês, de Alibaba, que são os grandes vencedores do comércio eletrônico. E hoje, quando a gente olha a fatia da publicidade, como ela é dividida do ponto de vista de mídia, a gente tem o Google em primeiro lugar, a gente tem o Facebook em segundo lugar, né? Meta, né? Com todas as suas empresas lá, o Instagram, WhatsApp e tal. E hoje tu tem a Amazon em terceiro lugar, fazendo o que eles chamam de Mas no mídia mundo do varejo. ocidental, né? Porque lá na China... Lá a gente tem as empresas Taobao. do Alibaba, Tencent e um cara que tá correndo por fora aqui para entrar nessa briga, que é o TikTok. Que vem ocupando o espaço. Só que aí o TikTok ele vem ocupando o espaço do Facebook. Porque é o mesmo tipo de interação. Claro que aí o Rafa já pode entrar nessa discussão e a pergunta ficaria: o TikTok tá roubando a audiência do Facebook ou do Netflix? Né? Das propriedades do Facebook. Eu acho que de todos. Porque ele tá roubando audiência. Ele tá roubando tempo. Aí quando a gente fala tá de roubando. efervescência... Eu acho que o TikTok é o que mais rouba tempo de todos que até agora surgiram. Quando a gente fala de efervescência, a gente tem tudo isso aqui no campo da audiência, da dispersão da atenção. E a gente tem que ouvir o Rafa falando sobre a atenção e o mercado de marketing. Só que a gente tem a outra linha, que é a Tô linha achando que tu tem razão. Nunca foi tão efervescente. Porque antes, entre aspas, eu até falo isso também na minha palestra, quando eu ia assistir entretenimento, quando eu tinha 13, 14 anos em casa, era a TV da sala.
E meu pai gostava de ver lá a TVE, não sei o quê. Eu ficava esperando ele dormir pra mim poder ver o que eu queria ver. Sim, porque o controle, né? Então O assim, último... a novela Rock Santeiro, o último capítulo, teve 90% de audiência. Teve mais. O que hoje pode ter 90% de atenção das pessoas? Nada. Nada. Então, acho que tem algumas camadas que eu adicionaria ao que o Guto falou. A primeira é essa questão da atenção. E a segunda, que eu aprendi com o nosso amigo Silvio Meira, que toda a evolução da internet e da tecnologia, ela vem da infraestrutura de acesso à internet residencial das pessoas. Ele até fez uma analogia, pegou o gráfico de acesso à internet no Brasil da Anatel, e ele criou os marcos de coisas que aconteceram. Então, por exemplo, o Smart TV aconteceu quando começou-se a oferecer amplamente internet e banda larga residencial. E se tivesse lançado a Smart TV antes, provavelmente ela não vingaria. Porque as pessoas não tinham acesso à internet rápida em casa. Então, infra é mais importante. É tão importante quanto. Por isso que quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, e outros países, é diferente, cara. A Amazon, quando veio pro Brasil, ela se perdeu um pouco, né, Guto? Porque o Brasil, a logística é diferente, os impostos é diferente. A Amazon, cara, ela optou o caminho do Brasil, um caminho diferente. Como é que a Amazon entra em alguns mercados? Ela entra vendendo livro, tá? Aqui no Brasil, como é que ela conquistou uma fatia de clientes extremamente gigante? Com a Amazon Prime Video. Toda palestra que eu vou dar, eu pergunto quantas pessoas têm Amazon Prime Video. Cara, chega a 60%, 70%, às vezes 90%, dependendo da audiência que eu tô. Paga lá R$ 9,90, R$ 14,90 e aí tem entrega grátis. Então, a Amazon fez uma coisa que a gente não consegue aceitar. A gente que tá na indústria. Ela foi devagar. Ela não... Mas ele mesmo disse, quando cobravam dele, que ela tinha não sei quantos anos já de vida, nunca tinha dado lucro, ele só fazia assim, ó. Calma. Ela foi devagar, cara, foi só isso. Então ela foi aos pouquinhos, ela começou vendendo um pouquinho, plugando um marketplace aqui, pluga outro, aí entra um Amazon Prime Video com muita força, aumenta a base de forma gigantesca. A diferença do preço do Amazon Prime Video pro Netflix é o quê? 3, 4, 5 vezes mais barato. Por aí. Dependendo de tu comprar o plano mais caro de um com o mais barato de outro. Só que ela tem entrega grátis. Então ela tá botando na cabeça de todo mundo que ao invés de tu comprar em qualquer outro lugar, compra da Amazon. Então ela tá sendo devagar e sempre, tendo consistência. E aí o que aconteceu com os concorrentes dela? Eles foram caindo pelos próprios tropeços. Não foi por causa dela. Complementando o que o Silvio me ensinou lá, que o Orkut, na época, ele foi a grande rede social, porque ali foi o início da venda da banda larga no Brasil. E o boom da venda da banda larga foi quando veio o Instagram, que daí tu poderia ter mais fotos, né, subir mais fotos, né, utilizar isso no celular, a vinda do 3G, 4G. Então, acho que isso também é uma camada importante da gente analisar, e eu vi isso na prática num evento que eu fui há 2 anos atrás, que eu falei com o CFO da Bmall, que é um grupo gigante lá do norte, né? E ele falou, cara, a gente chegou um momento que a gente já tinha praticamente a grande fatia do mercado lá onde a gente tem as lojas e tal, e a gente só não conseguia crescer porque em alguns lugares os caras não tinham internet. E aí eles não conseguiam comprar de nós. Aí o que a gente fez foi lá e instalou a internet pros caras e aumentou nossa venda. Sim. Então, acho que isso é um baita insight também, né? Porque muitas vezes tu tá querendo vender online um público que não tem uma infraestrutura de internet tão boa, né? Eu vou trazer coisas do passado, tá? Bom, a gente tem alguém que trouxe a telefonia móvel pro nosso estado e mas pro olha país, aqui, né? A ESSO, tá? Standard Oil lá, ela distribuía lampiões antes lugares muito distantes do Brasil, assim, que não tinha luz elétrica. Ela distribuía lampiões. E aí ela vendia querosene. É a mesma coisa. Mesma coisa que a Bemol fez. Criou a infraestrutura. E só uma coisa de infraestrutura. Eu tenho uma amiga que tem um primo alemão, tá? E há uns 4 ou 5 anos o alemão veio. Né? Nós estamos falando a partir de Porto Alegre aqui, tá, pessoal? E ele veio visitá-la e ficou 10 dias, tá? Convivendo com a família aqui. Lá pelo 7º dia, ele perguntou para ela assim, o que aconteceu com a cidade? E ela, como assim? Não, qual foi a catástrofe? E ele quis dar a entender assim, teve um maremoto, teve um tsunami, teve um terremoto, teve alguma... Ela disse, por quê?
porque as ruas são todas esburacadas. Ela disse, mas desde que eu nasci. Porque lá na Alemanha é aquela coisa lisinha. Aham. Assim, nosso problema é de infra. Sempre foi e sempre será. Então, agora que teve o apagão em Porto Alegre, Não, meu pai, genial, nosso problema é a de gente tava infra. sentado no sofá sem luz, sem internet, sem água, sem nada, e ele falou, porra, Rafa, tu fala toda semana aí sobre tecnologia, celular, todo ano tu Não tem troca, luz em casa. não tem uma luz nova, por que que não faz um jeito novo de ter luz? Porque aí sem luz a gente não faz nada dessas coisas. Eu olho pros postes e digo assim, a gente vive... E ele falou, desde eu nascer da mesma forma, e ninguém mudou esse negócio. É. E a gente Então, vive na corda bamba, porque olha para aqueles fios assim. Então, assim, tu tá falando assim, cresceu graças à infraestrutura, só deu um salto depois da infraestrutura. Assim, nosso problema é a infraestrutura. Sempre. Tá. E pra comunicação mudou a infraestrutura? Eu não sei, eu ainda quero falar mais da efervescência. Eu gostei dessa tua lista essa tua linha de porque tempo. E quando a gente olha pra essas mudanças aqui, ó, a gente tem numa linha a explosão de canais Uhum, e na outra a adoção da tecnologia e dos dados. uhum, Então, o que se fazia em comunicação há um tempo atrás, tu tinha uma marca muito forte, ficava na cabeça do consumidor, uhum, o cara tendia a comprar daquela marca. uhum. Hoje em dia, como o consumidor não tem mais aquela concentração de atenção, tu não consegue fazer aquela marca. E as pessoas, elas são apaixonadas por marcas, completamente apaixonadas, que todo mundo compra, e aí tu conversa com a pessoa do lado, ela nunca ouviu falar. Uhum. Porque a atenção tá totalmente dividida. Sabe que- E aí começou a ascensão dos creators, dos influenciadores digitais, porque eles conseguem captar a atenção. Uhum. E esse cara, se tu for olhar, dependendo de quem for, ele faz uma entrega quase igual da agência. Ele faz o vídeo, ele faz o roteiro, ele é a mídia, ele tem a comunidade e ele tem a visão criativa para criar, né, um vídeo ou uma foto. que agrada a sua comunidade. E que também consegue, ele empresta para a marca como falar com aquela comunidade, né? Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês pensam no creator, vocês acham que... Peraí, explica o que é creator. Eu não, explico Um rápido. criador de conteúdo na internet, né? Dá um exemplo. Começou, na verdade, esse mercado como influenciadores digitais, são pessoas que têm muitos seguidores Uhum. e ter muitos seguidores dá a ideia de que tem muita audiência, Uhum. né? Porque se a gente for pegar um veículo, ele tem muitos seguidores também, pessoas Uhum. que assistem, né, Uhum. todos os dias e tal. E só que o que aconteceu no nosso mercado? Por ele ser ainda imaturo, ele começou a avaliar, contratar influenciadores por número de seguidores. Uhum. E aí começou-se a ver que, opa, dá para inventar aqui uma tecnologia que cria um monte de perfil falso. Uhum. E eu vendo isso pro dado, para esses perfis seguirem o dado, porque o cara que contrata lá, como ele olha só seguidores, ele vai, pô, o dado tem 1 milhão de seguidores. Uhum. Só que aí o cara começou a Adoraria ter botar. 1 milhão de seguidores. Só que aí o cara tirou 30% da verba de mídia que ele tinha em outros canais e botou no dado. E não deu resultado. As pessoas não engajaram. Usa outro exemplo, não bota nada. Não, tem o caso clássico daquela influenciadora que tinha 20 milhões de seguidores e foi lançar uma coleção de camisetas Uhum. e precisava, sei lá, de 100 pedidos mínimos e não teve. Então não tinha 2 milhões. Não, ela até pode ter 2 milhões de seguidores, mas não serve pra nada. Comercialmente, não tem valor. Uhum. Porque não importa a quantidade de pessoas que te seguem, importa a quantidade de pessoas que tomam uma decisão com base no que tu for falar. Por isso que nano-influenciadores pode ter... Mas muito. O que importa é quantas pessoas vão Quem que é comprar. nano-influenciador? São pequenos perfis, pessoas que têm poucos Quantos seguidores. mil? Até 5, é que depende, né? Cada empresa vai falar de um jeito, Sim. mas de 5 a 10 mil ali são nano-influenciadores, que eles têm uma profundidade... Mas tem um fã-clube, assim. Não, tem uma profundidade de relação com as pessoas muito maior, né? E tanto que esses mesmos, eles não divulgam qualquer coisa. Porque eles sabem que esse copo aqui não vai funcionar com o meu público, então nem vem... Só que esse mercado começou nessa lógica de mídia. Porque, na verdade, a gente reproduz tudo que já existe, né? Uhum. Tu pega... Por que é 15 segundos no Stories? Porque o spot era 15 segundos. É. Por que é 30 segundos, Os um menores minuto? spots. Então a gente meio que reproduz. Por que um tweet tinha 140 caracteres? Isso eu não sei. Por causa do tamanho da SMS? Ah, eu não sabia disso. E- Era o tamanho do limite do SMS. Não, né? e aí Sabia e disso. aí a gente pega, por exemplo... Eu sou saudosista, tá? Eu achava melhor os de 140. A limitação nos obriga a ser criativo.
Tu imagina ser saudosista do Twitter antigo, mas eu sou... Somos nós. Esse É. é um grupo de saudosistas do velho Twitter. Hoje em dia Não chamado é- de X. Não é nem o Twitter que trocou de nome, não. É o Twitter de 140 caracteres, ele era melhor. Tinha mais Sem foto, muito sem melhor. vídeo. Muito melhor. Obrigava a gente a ser sucinto. Muito melhor. Que é o fenômeno que aconteceu com o Facebook. O Facebook tem tanta ferramenta hoje que ninguém mais usa. Sabe que eu descobri que eu era twitteiro antes de existir o Twitter? Porque eu escrevia frases curtas e dava aula com frases curtas. Então eu me apaixonei pelo Twitter porque eu disse, pô, é a minha língua. Dica de leitura, Meu O idioma. Mundo Mudou Bem na Minha Vida. Livro do Dado Schneider, que é todo escrito num formato que Em posteriormente tweets. é chamado de Tweets. tweets. 140. Mas aquele escritor, acho que é francês, né? Blaise Pascal, que ele fala que se eu tivesse mais tempo eu faria mais curta, Sim. né? E acho que é o que... Uma frase brilhante do Dado, que eu uso ela com muita frequência, que é a seguinte, ó. Me dá um dia e eu te faço uma palestra de 2 horas. Não. Vai lá. É assim, Deixa quem criou Pe- falar. pede uma palestra de 2 horas, eu te faço agora. Me pede uma palestra de 1 hora e me dá uma semana para preparar. Me pede uma palestra de 30 minutos e me dá um mês para preparar. Que é muito mais difícil. Porque é muito mais complexo. É muito mais difícil ser sucinto Muito mais complexo. do que enrolar, né? Do que ficar... E aí o que começou a acontecer? O mercado viu que, opa, então não adianta só o cara ter muitos seguidores, ele precisa ter engajamento. E aí essas empresas que são chamadas fábricas de likes, eles viram que, bom, o mercado vai olhar outras métricas agora, vai olhar engajamento. E aí agora eles começaram a vender comentários, compartilhamentos, pessoas na live, não sei o quê. Está pronto os comentários. Mas tá pronto, E aí o mercado viu que, opa, então não, também não é isso. Só que aí eles viram que a forma de algumas pessoas criar conteúdo era realmente muito engajadora. Tinha uma visão criativa diferente, tinha uma forma de fazer diferente. Vamos pegar exemplo, Cazé. Um fenômeno. E ele fazia reações de jogos e vídeos na internet. Quem é o Cazé? Só pra gente ficar na mesma página. É um cara, o Casimiro Miguel, que é do Rio de Janeiro, que ele fazia reações de vídeos do YouTube Mas ele vem... na casa dele. Ele trabalhava na produção... Ah, não sabia disso. Sim, ele era do esporte interativo. Ele trabalhava na televisão. Aí, Mas da mesmo televisão- assim, né? O cara... Só que ele migra de canal. Ele era da televisão. Ele sai da televisão. Ele passa a trabalhar no SBT também como comentarista. Então ele sai do esporte interativo, vai para pro SBT. E aí ele começa a usar uma nova plataforma que a gente nem colocou aqui, que é Que é a o YouTube. Twitch. É o Twitch. Não é o YouTube. É o Twitch. É a É o Twitch. Twitch, verdade. E aí na É Twitch, que o Twitch ele- tá sempre ligado a games. Twitch, que é uma propriedade da Amazon, né? Sim. Uma empresa que a Amazon comprou. E lá ele fazia lives de muitas horas. Uhum. Sai de um formato de fazer vídeo como fazia Felipe Neto de 2, 3 minutos editado e vai para um modelo que ele fica 9, 12 horas ao vivo, reagindo inicialmente a jogos de videogame, e aí começa a ter uma demanda por eu quero que ele reaja a outras coisas. Sim. Eu quero ver o mundo pela lente do As- Casimiro. as tiradas dele para outras coisas. É E isso aí ele começa a pegar Sacadas, A tiradas, visão criativa. né? os cortes do Casimiro da Twitch vão para o YouTube. Nesse momento, a infraestrutura do YouTube que está nas Catapulta televisões Catapulta. catapulta ele para um volume, isso durante a pandemia, e ele se transforma num dos maiores fenômenos de comunicação do Brasil. E hoje, qualquer conversa que se vá ter de grandes marcas no Brasil vai se passar por 2 nomes: Casimiro Miguel e Virgínia Fonseca. Uhum. E a Virgínia é outra história que também vale a pena a gente Virgínia conversar. Mas eu quero fazer uma provocação para vocês dois. Eu falei de Eu acho efervescência. sensacional, Virgínia. Eu falei de efervescência e aí eu quero trazer uma das coisas que vem sendo comentada nos últimos dias, que é o Rafael falou de creators, a gente estava falando antes de inteligência artificial. Uhum. Eles já se encontraram Uhum. e já existem os creators que são feitos apenas por inteligência artificial e que estão colocando em xeque a própria indústria de creators. A gente vai... Me explica melhor aí. Vamos lá. É a personagem que tá falando. Não existe. Não existe. Eu sei. Não, ela não Ela tá, é às vezes ela não tá artificial. falando, ela tá, é fotos. Não, eu sei. É um perfil de Instagram. Uma foto fala. Né? Que sentido, Perfeito. Como... E ela pode ser... Acontece muito com mulheres. Sim, eu Se tô criam acompanhando. perfis de mulheres. E tem as que pessoas são que estão apaixonadas muito sensuais. Aham. E aí, perfis verdadeiros de celebridades
notam que aquele perfil está despontando, que tem muitos seguidores e que agora você pode pagar para ser um verificado. Uhum. Ela pagou, ela é verificada, alguém está comandando aquele perfil Uhum. e o cara começa a convidar para sair. Sim. Mas é falso. Sim. Tudo é falso. Uhum. E aí, se tudo é falso, o que é verdadeiro e como é que a gente se reorganiza nesse meio tempo? Porque o maior case de mercado que a gente tem de influenciador no Brasil que jamais vai ser cancelado é a Lu do Magalu, Uhum. que é exatamente um creator falso, Uhum. que não existe. Ela é a persona de uma marca. Uhum. Tá, mas ela é um case. Ela é um exemplo a ser seguido. Tá, mas esses perfis, talvez eles não sejam um case a ser seguido. Ou como que a gente se organiza? Por isso que eu acho que é efervescente, porque não existe mais uma maneira da gente sentar na mesa e tomar uma decisão com E base vai no... precisar existir celebridade física, concreta, a que canta, a que representa... Eu acho que sim. Né? Tu acha que não? Não, eu tô perguntando. Eu A celebridade acho, que eu canta acho hoje, que sim ainda. Ela canta sem inteligência artificial de um autotune? Não. A celebridade é a que canta melhor ou na a que é mais Coreia- ouvida? Mas na Coreia já tem show que as pessoas pagam o ingresso, vão ao teatro, vão ao estádio e assistem show de uma coisa que tá ali no palco Tá, projetado. mas tinha uma banda japonesa, não tinha? E Já eles- fazia isso? E aí Como as é que pessoas não? tiram foto, a coisa essa, né? Sei lá, esse avatar, né? Tá ali no palco, as pessoas vão, gravam, filmam, né? Fotografam. Elas viveram aquela experiência. Mas o que isso é diferente do cinema? Não, eu tô dizendo, não é diferente. A minha pergunta é, vai precisar existir consubstanciado numa pessoa existente? Não. Não vai precisar. Mas um filme de animação não é a mesma coisa? Sim, mas é que nós não estamos falando do Real lá, do Blue. Nós estamos falando que vai ter um Brad Pitt e uma Jennifer Aniston, tá? Que nunca existiram. E eles vão estar num filme acontecendo com cena real aqui, com parede, com carro, com árvore. E o que isso é diferente do Mickey Mouse? Não é, eu tô querendo dizer o seguinte, não vai precisar mais de um Brad Pitt. Pois é. Não vai precisar mais. Não vai ser desenho animado, não vai ser a animação, vai ser vida real com pessoas. Mas se tu for ver, por exemplo... Não é catastrofismo da minha Não, parte, só eu tô sei, dizendo mas... que talvez não precise mais. Mas até o termo presencial, né? Sim. Por exemplo, tu vai num show de 20 mil pessoas, tá ali presencial, mas tu não tem proximidade com a pessoa que tá cantando. Aí tu faz uma call, eu e tu, a gente não tá no mesmo lugar, mas a gente tá mais próximo. Muito mais O que é próximo. presencial, então? Não, por exemplo, ver um show em que eu tô a 1,5 km de distância do palco, eu vejo uma formiga e eu consigo enxergar o ator, o cantor, num telão gigantesco, não sei se é tão bom. Mas eu acho que o ponto que eu acho que de tudo isso que a gente tá falando, na minha visão, é que o inusitado engaja muito hoje em dia. Sim. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês sempre viram engajou, né? o... O inusitado sempre engajou. Mas hoje é mais As difícil tiradas- fazer o As inusitado. tiradas no palco de um Golias, de um Jô Soares, Mas tu não acha que hoje é mais difícil de Mas claro. gerar o inusitado? não sei. O inusitado sempre engaja. Eu vou dar um exemplo, há umas 2 ou 3 semanas É que vai atrás. contra a correnteza. Eu achei um perfil de um cara que criou um perfil no Instagram, o cara não era conhecido, acho eu. E ele falou, o número de seguidores que eu ganhar por dia é o número de distância que eu vou correr. O cara criou isso. O cara eu vou olhar aqui números atualizados, mas ele tava com mais de 200 mil seguidores em 3 semanas, orgânico. Porque aí eu contei pra ti, daí tu foi lá e seguiu o cara, e aí ele fazia um vídeo no final do dia e falava, amanhã eu vou ter que correr 2 km porque hoje eu ganhei 2 mil seguidores. E isso é totalmente inusitado, né? Mas tu acha que isso se sustenta? Isso vira um creator? Ou isso é... Ele tem uma base agora, Ó, né? Eu vou te dizer, pode ser que seja apenas o primeiro passo. E ele se consolide por outras coisas. Sem Mas trocadilho. ele... Sem Hã? trocadilho, mas é um passo. É. Eu acho legal quando o cara fala uma coisa, você se dá conta. Mas assim, eu acho que conseguiu entrar. Tá, aí beleza. A gente tá falando sobre o cenário da comunicação. E como é que ficam as marcas no meio disso? Eu queria só... Por favor, volte pra pauta. Eu queria Nosso voltar pra relator. pauta. Nosso relator. Que é... Eu vou pegar quantos seguidores o cara tá. Tá, e o que vem por aí diante disso tudo aí? Em termos de
Difícil. Tá falando de marcas. Pra onde é que as marcas elas vão contratar gente, vão Mas contratar... tu tá perguntando isso pelo prisma da marca ou do mercado de comunicação? Do mercado, o que vem por aí? Porque eu acho que a gente não é muito hábil em prever as coisas. Quando a gente olha, existe uma coisa que é a tendência. Nossa. Mas eu acho que a gente não é hábil em prever. Não, uma coisa é tendência e outra é previsão. Eu adoro ver aquelas previsões. Vocês já viram? Em 1900, desenhe como vai ser no ano 2000. É genial. O professor Scott Galloway, que acho que é uma referência para todos nós, ele sempre gosta de fazer as previsões e ele começa sempre falando que previsões é um exercício de chutar, entendeu? E às vezes ele acerta, às vezes ele erra e tá tudo bem. Chute técnico. É isso aí. Quando a gente vai fazer previsão, a gente não previu o TikTok, a gente nunca pensou, acho que a principal rede social do mundo vai vir da China e vai tomar o mundo inteiro de assalto. Mas, ó, eu postei ontem isso, tá? Me apareceu lembranças do Facebook. Há 9 anos eu postei, tá? Exatamente 9 anos. A geração Z vai ter a sua rede social. O Facebook tá velho e o Twitter tem tendência a envelhecer. Quem vai criar a próxima... Eu previ. Mas aí era... 14 dias o cara tem 228 mil seguidores. Entende? Aí essa rede social a minha certeza é de que a geração Z teria a sua rede social preferida, como os baby boomers e X tiveram Facebook, os millennials tiveram Instagram. Eu digo, a geração Z vai ter a sua. E surgiu o TikTok. Mas Isso no é uma meio previsão. mas no meio do caminho surgiu o Instagram. Sim. Aí Instagram caiu nas graças dos millennials. Aí surge o Snapchat. Sim. Aí o Instagram e o Facebook é muito hábil em copiar tudo que o Snapchat fazia. O Snapchat seria a novidade. Isso. E o Instagram abafou com o Stories. Exatamente. E aí, do nada aparece o TikTok. Que o Reels foi uma tentativa meio torta de... E que ninguém tava vendo, ninguém tava olhando pro TikTok, ninguém tava olhando pra China. É E genial. barreiras comerciais acontecem na China. Então, todo mundo apostou em alguma outra rede social antes. Até o Clubhouse, durante a pandemia, teve os seus 15 minutos de fama. Mas foi 15 minutos. Foi Clubhouse. efervescente. Sim. Mas tu não acha que tu que é nosso Foi maior... efervescente. Foi Nossa, efêmero, efervescente, mas foi efêmero. Tu que é nosso especialista de gerações aí, tu não acha que a mudança do mercado, ela se dá quando a geração anterior começa a consumir de acordo com seus hábitos, por exemplo? Tem uma geração aí que nasceu... Porque quando a gente fala de tecnologia... Eu vi uma palestra, meu cara falou isso e eu não tinha pensado, Eu verdade. acho que tem uma diferença nesta geração. O cara falou assim, o que é tecnologia para nós? Que a gente fala, né? Isso é uma tecnologia. É algo que foi criado depois que a gente nasceu. Depois do Big Bang individual. Então, ele falou, por exemplo, quando eu nasci já existia uma cadeira. Cadeira não é tecnologia. Mas antes, quando não existia uma cadeira, quando ela foi criada, ela era uma inovação. Então, existe uma geração que já vai vir para o mercado, e quando ela nasceu já existia inteligência artificial, metaverso, joga... Por isso que eu comecei a estudar a geração Z. Sabe por quê? Porque eu era criança quando o homem chegou na Lua, tá? Eu era a única criança no recinto, na sala. A família toda se reuniu para ver o homem chegar na Lua. Me botaram na frente da TV e disseram assim, Dado, olha o homem na Lua. E eu tava dando a menor bola. E eu fiquei olhando para meus parentes que estavam maravilhados. Sabe por quê? Eu fazia parte da aeroespacial. Eles não faziam. Mas e aí, a era da internet, os millennials, vocês viram a internet entrar na vida de vocês. Mas a geração Z fez parte da internet. Como agora a geração essa, alfa, né? Dos dedinhos, IA, né? Inteligência, ela não viu a inteligência artificial entrar. Então, a geração Z não fala a palavra tecnologia. Os millennials falam. Tá? Óbvio que os baby boomers já falam mais, mas tu não ouve a geração Z ficar maravilhada com alguma coisa da tecnologia. Vocês ainda ficam. É que a gente não fala, por exemplo, mais entrar na internet, né? A gente está na internet. A gente não entra. A gente não fala mais que as coisas são elétricas. É que a gente ligava e fazia... Né? A gente entrava. Não, e por um tempo a gente falava que as coisas eram elétricas, né? Sim. Hoje a gente não fala mais, né? Não. Porque isso é uma coisa que tá... Só que eu acho que tem um ponto importante, que é essa minha tese, que, por exemplo, existe uma geração aí que hoje usa games 2, 3 horas por dia, de forma imersiva, alguns com óculos e tudo mais. Então eu, com a minha empresa, dependendo do que eu venda, eu já entendi nos últimos anos que eu vendo mais fácil se o que eu comunicar estão nos canais e da forma que a pessoa já está acostumada na jornada do dia a dia dela.
Então, se o cara tá acostumado a jogar 2, 3 horas por dia e até fazer outras atividades que não só jogar por diversão, se eu tiver uma estrutura de metaverso, por exemplo, ali na frente, provavelmente eu vou ter um canal relevante para vender para essas pessoas que agora vão ser consumidores. Vocês acham que essa tese é boa? É só uma tese. Pois é. Eu tava começando a anotar o resumo aqui. Eu meio que me perdi na tua tese. Eu não entendi. Por exemplo, existem... Que ele vai sair do game e vai... Tu tá falando que o cara tem que construir um ambiente... Quando Onde tu tava depois ele vai falando, eu vender. achei que tu de ia... me- um ambiente de metaverso, por exemplo, porque existe uma geração que já está usando metaverso. Ah, eu tenho uma preguiça do metaverso. Eu também vamos tenho, partir- mas é vamos porque partir a do gente não usa, entendeu? Não, vamos partir do pressuposto. Tem uma galera, tem muita gente que usa. Não, Sabe olha o só. filme Não. Ready Player One? Aquele do jogador número 1, que é um filme de 2018 do Spielberg. Vocês viram esse filme? Não vi. Não, Agora veja- fiquei um pouco constrangido. Vejam esse filme. Não, Vou anotar. é um filme que foi muito... Ready Player One. É um cara Sim, eu vi, esse é bom. que vive numa comunidade, assim, de baixa renda, tem uma vida difícil, mas ele corre para chegar em casa, botar o óculos dele, e lá naquele outro plano de existência, naquela outra realidade, ele é o cara, entendeu? Então, assim... Temos que fechar em 5 minutos. Mas pra deixa poder eu... fazer o próximo. Deixa eu só falar minha... Pra poder fazer o Minha próximo. preguiça do metaverso. A minha preguiça do metaverso, ela vem porque alguém tentou, esse alguém chama Mark Zuckerberg, embalar o metaverso como uma propriedade. O que existe são esses ambientes, como é um Roblox da vida e Mas já Isso. existiam, sempre... já existiam. Então, assim, não é uma tendência... É uma tendência porque já existe. Mas, assim, não vai ter alguém que vai se apropriar desse ambiente digital. E esse ambiente digital, ele não vai inundar outras gerações. Que eu acho que essa é a diferença. Porque quando tu tem uma internet, um smartphone, redes sociais, WhatsApp e a pandemia, por óbvio, elas não ficam presas numa geração e é dali pra frente. Elas pegam aquela geração e é dali pra trás. E eu acho que a geração dos dedinhos já está no metaverso. Então, assim, se a geração Z entra no metaverso, a geração, essa sucedânea, né, que está sucedendo a geração Z, nós vamos falar com as paredes, nós talvez não tenhamos, né, celular, a gente vai interagir com o carro, interagir com a parede, não interagir com a Siri, com a Alexa, sabe? A gente já vai falar, e eu acho que isso vai ser natural para eles. Então, assim, já é o metaverso. O ponto é que não... Eu odeio o termo metaverso. Eu acho que esses ambientes deles, um Roblox da vida, eles já estão. Uhum. E a diferença para nós é que quando eles nasceram, esse ambiente já existia. Isso. E isso já faz parte do dia a dia deles. Que Que nem é a internet. exatamente a internet. Então, assim, ó, É. o cara não vai entrar no metaverso, ele já tá. Pois é. Foi isso que eu falei. É isso, esse é o ponto. A diferença para mim é que as outras mudanças de plataformas, de uso contínuo de tecnologia, elas pegavam a geração atual para trás. Uhum. Elas não ficaram exclusivas da geração atual para frente. Sim. Então, eu não vejo hoje todo mundo botando um óculos e passando mais do que 15 minutos do dia numa realidade paralela. Por quê? Porque as pessoas não... O professor Scott Geller, 45 minutos o cara fica tonto. Eu fiz uma experiência lá em Israel ano passado. Eu fiquei tonto. A gente, em 20 Cara, mas pessoas, a gente ficou tonto, cara. Mas tu falar isso me lembra, quando eu olho pra história, o cara da IBM falando que o mundo não ia ter mais de 2 computadores. Uhum. O cara da CNN É. falando que as pessoas não iam ficar sentadas olhando pra uma caixa de madeira. Parece a mesma coisa. Mas quando a gente para pra pensar... Não é? Não, eu posso estar equivocado. Uma vez eu dei uma entrevista pra Zero Hora falando que o Facebook jamais iria ultrapassar o Orkut. E Errou ali na eu- mosca. Não, e ali eu entendi. Esses erros são muito mais legais que um erro próximo. Pô, mas ali eu Um erro entendi. contundente. Eu não posso ganhar dinheiro fazendo previsão. Entendeu? Não, eu não sou um guru. Então, como é que fica o resumo da nossa aula, professor Dado Schneider, pra gente... Mas Poder encerrar. eu acho que a gente tá correndo tendo. Não. Nós temos... A aula tem Não, mas tempo. Vai bater.
Vai Tô- bater tem o termo. o sininho. Tá lá e vai bater pro recreio. Não, é que a gente ainda tinha que falar sobre quais são as habilidades que a pessoa precisa ter hoje para trabalhar nesse ramo. Professor, eu acho que isso é para a próxima aula. Não, mas pra mim é simples. A pessoa vai ter que aprender a aprender. Muito bem. Eu acho que ela vai ter que... Porque a gente foi... Isso eu falo também, né? Tô dando vários spoilers da minha palestra, se quiserem contratar, inclusive. Então, só antes da palestra. Na pandemia, foi verificado que muita gente não só não aprendeu, como desaprendeu a aprender. Porque, Principalmente geração Z. porque a gente veio de uma lógica de relação com a educação que ela tem fim. Uhum. Primeiro ano, segundo grau, faculdade, pós, aí se tu quer estudar muito, tu vai fazer um MBA ou não sei o que, e acabou. Agora não, todo ano tu tem que estudar coisas novas, né? Então eu acho que pra mim aí tá um dos grandes... O meu filho tá formado, é uma das coisas que me deixa mais... Eu achei engraçado, meu filho tá formado assim... Não, ele tem um diploma. Ele nunca vai estar formado. Ele Até tá as sempre em faculdades de formação. publicidade, muitas delas ainda têm cadeiras de coisas que a pessoa não vai usar. Mas, Rafa, tu acha que aprender é importante? Do outro lado, acho que a parte mais difícil, talvez o que eu estava tentando fazer aqui com o metaverso, eu vou continuar fazendo isso, que eu não aprendi ainda, é aprender a desaprender. Que é Desapegado que tu sabe. quando que tu chega, e aí vamos lá, em que momento dentro de uma agência, e isso aconteceu nessa nossa curva do Sim. tempo aqui, alguém chegou e falou assim, ó, cara, para com esse negócio de querer botar anúncio em jornal impresso, que ninguém tá lendo mais. Nós temos que botar anúncio no Instagram. Eu vivi essa transformação. Eu também. Eu vi uma diária no YouTube deixar de ser um troço estranho para ser o comercial do Jornal Nacional. O centro da estratégia. Então, Mas, ao mesmo tempo, a gente também viu o Nubank patrocinar o Jornal Nacional, que é uma empresa 100% digital. mas por quê? Mas porque a O mais Globo, legal é quando o influencer, que tem milhões de seguidores, diz assim, olha mãe, eu na Globo. porque a Globo tem uma característica que lembra muito, para mim, o Super Bowl Uhum. nos Estados Unidos, que é Sim. todo ano a audiência do Super Bowl é menor que o ano anterior. E todo ano o custo do anúncio é maior que o ano anterior. Uhum. Por quê? Porque o rock santeiro não existe mais. Então, se ninguém consegue ter 90% de audiência, quem consegue ter 20% vale cada vez mais. É igual aos 90 de 30 Exatamente. Então, o que a Globo tem é... Ninguém tem a audiência da Globo, Uhum. por mais que cada vez ela seja menor. Uhum. Então, como ninguém tem, ela pode cobrar cada vez mais caro. Uhum. Aí isso é uma outra aula que a gente pode falar sobre modelos de negócio. Que todos estão diminuindo proporcional, né? Só que ela segue sendo maior. Exatamente. E tu não tem mais o cara que fala com todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí tem uma outra parada doida nessa história, que é qual o sistema operacional do Brasil hoje? Se tu parar pra pensar, como é que o Brasil se organiza? Qual é a ferramenta que é o sistema operacional do país? O WhatsApp. O WhatsApp. O WhatsApp é o sistema operacional do Brasil. Quer parar o Brasil, que lembra quando... Para o 10 anos, WhatsApp. quase 10 anos, Durante, juiz... teve duas vezes que aconteceu isso. Parou o país. E aí tu imagina o poder que tem Mark Zuckerberg. E assim fechamos. Era eu Não que tinha que faltou fechar, nada pra né, nossa mano? aula aqui, professor? Não faltou. Cobrimos bem tudo. Tudo certo. Ficou Então. algum tema de casa? Não. Vários. Eu gostaria de dar um tema de casa. pra quem Estudem tá sobre ouvindo. tudo que a gente Então, falou. por favor, ele vai dar um dever de casa, tá? É. Porque tema de casa só se fala no Rio Grande do Sul. Ah, é? Tá É um dever de casa. Aprendi mais um. Aprendi mais um. Olha só, o dever é o filme já antigo do Netflix, O Dilema das Redes Sociais. Eu acho que ele traz uma reflexão muito interessante sobre como que a gente acabou caindo nesse buraco e não se questionou. E aí eu termino. E o jogador número 1 pra E entender o- do metaverso. 2 filmes, Ready então. Player One. Vamos Jogador. colocar na descrição do... E eu termino com a frase do fundador da Salesforce, semana passada, em conversa com o CEO do Walmart, o Mark Benioff, que é um bilionário, filantropista e tal, uma figuraça, Fala que foi em Nova York. mora no Havaí. Você Foi assistiu. em Nova York, lá na NRF, e ele falou o seguinte: os últimos 10 anos, a gente assistiu um shit show, que traduzindo, ele falou exatamente um show de merda, nas redes sociais. Será que nós vamos deixar isso acontecer na inteligência artificial? Ou o governo vai assumir a sua responsabilidade de regular?
Então, Interessante, hein? a regulação, ela é cada vez mais demandada pelos players, porque passou a época que era bonito crescer rápido e quebrar algumas regras, né? Mas isso fica para a próxima aula. Muito. E para mim, fechar também, corroborando com o que o Guto falou, foi perguntado ao presidente Macron, o ano passado, num evento que eu estava, como ele ia regular a inteligência artificial. Aonde, Rafa? Em Paris, na França. E ele falou, a gente ainda não sabe como a gente vai fazer isso. Por quê? Porque o tempo que eu levo para reunir o Congresso, a gente discutir, quando a gente aprovar, a tecnologia já mudou e o que a gente aprovou não vale mais. A velocidade dessas instituições é de século XX e nós estamos na velocidade de século Então, acho que aí vai ter uma mudança. Precisa mudar para regulamentar na velocidade que cresce a tecnologia e assim encerro minha participação. XX. Então, encerrado este Aula Podcast.